vamos dar continuidade à nossa série de exposições, pensando um pouco a respeito da Igreja do Senhor, o seu porquê, o seu para quê e principalmente o seu como Deus estabelece a sua graça também por meio da Igreja, e pensando um pouco a respeito do que nós queremos ser como Igreja do Senhor. Como eu disse, essa é uma série que nesse tempo nós estamos fazendo de uma maneira mais seguida, mais intencional, mas a ideia é de que essa seja uma série permanente. Vez ou outra a gente vai voltar para um desses princípios, vai retomar alguns desses princípios, porque se de fato isso que estamos vendo é o que nós encontramos nas Escrituras, nós vamos encontrar isso de maneira abundante nas Escrituras. E esses pilares que nós temos tratado, temos falado aqui e vamos continuar a falar, são os pilares que estão mostrados ao longo de toda a prática da igreja, desde o livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja se organiza e começa agora nas suas reuniões. Todos esses elementos que estamos pensando, eles estão lá. Quando Paulo escreve as suas cartas, Pedro, Tiago, João escrevem as suas cartas, é para regular muitas destas coisas, é para tratar de coisas que precisam ser rememoradas, relembradas, vez após outra. Nós falamos bastante aqui a respeito da importância do ensino das Escrituras na igreja, e não sei se você viu, quando você passou por aquela porta, nós temos agora uns lembretes visuais ali, para que nós possamos nos lembrar das nossas essências, para que quando entrarmos por aquela porta nos lembremos, estamos aqui como igreja, porque queremos ser ensinados pela palavra do Senhor, mas também queremos exercitar a comunhão, queremos também exercitar o serviço, e queremos ser uma igreja espiritual, que ora, que adora, que se entrega em devoção ao Senhor. Os 4 pilares que nós temos visto na igreja do Senhor. Temos falado agora a partir do último culto, temos falado a respeito de comunhão. E como a comunhão ela é necessária, ela é central, ela é essencial na igreja de Cristo. Ela é essencial porque ela fala da nossa essência. Nós fomos feitos essencialmente comunitários. Ser comunitário é diferente de ser coletivo. E essa é uma grande diferença que nós precisamos traçar desde já nas nossas comunidades. Podemos nos assentar aqui de maneira coletiva, podemos estar aqui reunidos de maneira coletiva, mas não necessariamente comunitária. Indivíduos colocados em um mesmo ambiente não estão necessariamente em comunhão. Podem estar juntos geograficamente, mas a comunhão está para além de algo geográfico. A comunhão fala dessa troca, fala dessa integralidade, fala de coração com coração. A palavra comunhão significa estar unido em torno de algo comum, é uma comum união, e aquilo que nos faz é o próprio Cristo, e por isso nós nos reunimos como comunidade e devemos nos entregar de maneira comunitária, porque aquilo que está em comum entre nós não são as nossas opiniões políticas, não são as nossas opiniões de times de futebol, não são os nossos gostos culinários. O que está em jogo e o que está no centro é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. É isso que nos torna um. E comunhão, e essa ideia de comunidade é uma ideia desde o Gênesis. Quando Deus faz os primeiros homens, ou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus fala de maneira muito clara: não é bom que o homem viva só. E se você se lembra do texto de Gênesis, mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. Se você se lembra do texto de Gênesis, nós vemos a fórmula criativa de Deus. Deus está criando, e todas as vezes que se fala que Deus está criando alguma coisa, existe ali uma expressão, que no hebraico é Vayomer Elohim. Bonito, né? Vayomer Elohim. Toda vez que Deus vai criar alguma coisa, vem essa expressão. Então, e disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E nós nos esquecemos que a dimensão social e comunitária também foi criada por Deus. Porque antes de Deus dizer não é bom que o homem esteja só, há novamente essa partícula, Vayomer Elohim. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus está criando a dimensão social humana. Então Deus diz ao homem: receba a sua esposa, agora vocês devem multiplicar, agora vocês devem encher a terra. Então Deus cria o casal, Deus cria a família, Deus cria a sociedade.
Deus nos fez para sermos comunitários, para trocarmos experiências, para vivermos um com o outro, um para o outro. Mas você sabe muito bem que Gênesis não termina no capítulo 1 e 2. Vem o bendito capítulo 3, onde nós vemos a morte, onde nós vemos a queda. E Deus havia dito aos nossos primeiros pais: o dia que vocês escolherem uma vida para além de mim, o dia que vocês escolherem uma vida independente de mim, o dia que a minha palavra não lhes bastar, eis aqui a cláusula de fuga do contrato. Eis aqui, no meio do jardim, um símbolo para que vocês digam: não me basta a graça e a revelação do Senhor, eu quero definir para mim o que é bem e mal. E é exatamente isso que a serpente fala. Olha, o dia que vocês participarem disso, vocês vão ser como Deus, vão definir, vão conhecer o bem e o mal. A ideia de conhecer aí é a ideia de vocês que vão dizer: isso é bom, isso é mal, isso é... Até então, o bom e o mal era visto à mediação de Deus. Era Deus que dizia: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E era Deus que dizia: isso não é bom. E tudo que homem e mulher sabiam era a partir de Deus. Mas a partir da queda, nós passamos a ser senhores do nosso próprio destino, a decidir por nós mesmos. E vemos ali então a morte entrando. E os irmãos que têm acompanhado as nossas séries de quinta-feira, falamos bastante sobre isso, de que a morte, ela está muito para além da morte biológica. A morte biológica é só o último ponto desse estágio. Mas a morte, ela envolve as nossas emoções, ela envolve a nossa relação com esse mundo, a ecologia. Esse mundo já não é o que deveria ser por causa de nós. Mas a morte também envolve a nossa vida relacional. Então aquele primeiro casal, cheio de amor, Adão, que olhava para sua esposa, da primeira vez que ele viu sua esposa, ele diz: agora sim, essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso. E correu para longe e foi aquele alvoroço. Agora ele olha para aquela mulher, depois do pecado, e diante de Deus diz: foi essa mulher que pecou, e por isso eu pequei. Ela não sou eu. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos comunitários. Eu sou eu, ela é ela. A queda trouxe essa ruptura sociológica, essa ruptura teológica. Deus, a culpa é dela? Para falar bem da verdade, a culpa é sua, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estou aqui de gaiato nessa história. Eu sou uma vítima da sociedade que o Senhor criou. A culpa é tua. Então o pecado destrói a nossa relação com o outro. Mas o caminho da redenção, o anúncio da redenção, é um anúncio comunitário. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele diz: olha, eu vou fazer de você um grande homem, e você será conhecido como um grande homem. É isso? Fala: não, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo, que se manifesta no Antigo Testamento como o povo de Israel, mas que no Novo Testamento os autores vão dizer: olha, tudo isso era sombra, a completude está em Cristo. Esse povo é a igreja, e Deus salvou para si gente de todo povo, tribo, língua e nação. Mas é um povo, um povo. E assim será na vinda de Cristo. Seremos um povo, composto de gente de tribos, línguas e nações. As nossas características, e aí eu fico muito feliz com isso, as nossas características étnicas vão ser preservadas. Gente com muitas línguas, diz o texto de Apocalipse, que diante do trono do Cordeiro cantavam nas suas línguas. Mas um povo. E quando nós estamos estudando agora essa última sequência de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo enche a igreja, qual é a resposta orgânica dessa igreja? Nós vimos bastante isso, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, como uma resposta orgânica da ação do Espírito Santo nessa comunidade. Um povo cheio de Deus responde organicamente em parceria, em comunhão, em partir do pão, em troca, em serviço, em dar um ao outro. Afinal, Jesus sintetiza
a lei em duas coisas: amar a Deus e amar o outro. Nós somos comunitários, em essência. Deus nos criou comunitários porque Deus nos criou à sua imagem, e Deus é comunitário. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, cada um é um, mas os três são um. O grande mistério da Trindade: Deus é uma comunidade que se relaciona, e fomos feitos à sua imagem, assim como nós somos humanidade, uma coisa só, mas Deus fez homem e mulher. Cada um é um, mas os dois são humanidade. Um não é mais humanidade do que o outro, mas cada um é um. Nós somos em essência comunitários. E aqui vemos no texto de Atos capítulo 2, verso 42, que eles se dedicavam à comunhão. E é necessário dedicação, porque comunhão não acontece por acaso. Comunhão exige esforço. Comunhão exige intencionalidade. Na última semana pensamos no texto de Colossenses, e vamos ver outros textos parecidos mais à frente, em que Paulo vai tratar ali de muitos entraves para a comunhão. Brigas, distensões, mentiras, egoísmo, inveja, são tantas coisas. Porque estar em comunhão nos expõe a riscos. O grande problema, queridos, e aqui eu penso como um problema mesmo, é que hoje isso não é um problema para a igreja. Hoje os pastores não precisam subir num púlpito e dizer: gente, nós precisamos ser mais humildes, ter menos inveja, menos falatório um dos outros. Esse problema parece estar diminuindo nas igrejas, e isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque isso mostra que nós estamos tão distantes uns dos outros, que nem treta está tendo mais. Porque antes tinha dificuldade, tinha briga. Por quê? Porque o povo estava junto, estava caminhando junto, e necessariamente gente que anda junto, as nossas naturezas vão conflitar. Então esse tipo de dificuldade que nós temos que manter os olhos atentos, também mostra um tipo de proximidade que gera atritos. Mas a igreja do Senhor hoje tem se tornado, as igrejas comunitárias, locais, têm se tornado um lugar onde indivíduos se reúnem coletivamente, mas não comunitariamente. Em que são muitos indivíduos, cada um pensando em si, cada um pensando nas suas necessidades, cada um esperando algo para si, que vez após vez se assenta para receber algo e para ir embora, como quem está participando de qualquer outro tipo de programação social. A igreja não é isso. A igreja é um lugar de entrega e recebimento, de uns para com os outros. E é por isso que é necessário dedicação, que não vai acontecer por acaso. Principalmente na nossa cultura egoísta, em que cada um está indo para o seu lugar. Hoje as redes sociais aproximam gente que está longe e distanciam gente que está perto. Não é assim? Hoje se fala muito e se ouve pouco. Há pouca troca. As grandes brigas acontecem porque ninguém está ouvindo ninguém, só está falando. Polarizações de todos os tipos, como vimos em Colossenses capítulo 3, não, eu sou judeu, não, aquele lá não é judeu, então ele não é dos nossos. Eu falo grego, aquele lá não fala grego, então ele não é dos nossos. Aí hoje as polarizações vão mudando, cada hora uma coisa. Ele defende uma teologia diferente da minha, então ele não é crente, ele nem é salvo. Não, ele vota no candidato A, B ou C, então ele nem é salvo. E nós estamos definindo a salvação dos outros pelas nossas preferências políticas. E isso tem afastado famílias, isso tem afastado irmãos. Mas o que nós temos em comum não são preferências políticas. O que nós temos em comum não são preferências de gostos. O que nós temos em comum é o Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados. Sejamos nós homens, mulheres, brancos, negros, asiáticos, torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Londrina, votantes de A, B ou C. Somos um povo que deve viver em comunhão. Mas isso precisa acontecer de maneira intencional. Essa aproximação, essa partilha, porque isso é uma via de mão dupla. É uns aos outros que já falamos. E 60 vezes mais ou menos aparece essa expressão no Novo Testamento, uns aos outros. É na medida em que eu vou e na medida que eu volto. É na medida que eu partilho e na medida que eu recebo. Porque é tão orgulhoso aquele que não ouve, quanto é orgulhoso aquele que não dá. É o mesmo orgulho. Aquele que não recebe tem o mesmo orgulho daquele que não quer compartilhar. É uma via de mão dupla. A nossa natureza é comunitária. Mas vimos na última semana que também isso é útil.
Por que é que Paulo fala tanto de comunhão no texto que nós lemos? Para que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, é necessário que vocês se aconselhem mutuamente, diz Paulo. Que vocês se ensinem mutuamente, uns aos outros. É útil. A comunhão não é só nossa essência, a comunhão também é útil. Você conhece muito bem o texto áureo do cristianismo, João 3,16, não é? Porque Deus amou ao mundo, Ele deu seu Filho por nós. Deus se entregou a nós. Mas um outro texto tão importante quanto esse é a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, em que João vai dizer: nisso nós conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque Deus amou, deu. E agora João repete na sua carta, é tão legal quando as coisas combinam, não é? Também em 3,16, na sua primeira carta, João disse: porque Jesus se deu, nós também temos que nos dar. E mais à frente ele vai falar sobre auxílio, sobre cuidado, sobre aquele que está padecendo, e eu tenho condições de resolver a situação dele, eu vou resolver. Porque da mesma forma que Jesus se deu em meu lugar, eu tenho que me dar em favor do meu irmão. Comunidade, vida em comunhão. Mas esse é o preâmbulo. E nós estamos diante de um texto que fala exatamente sobre a obra de Jesus. Como nós vimos, Atos 2,42 é uma resposta ao evangelho pregado, uma resposta ao Espírito Santo que capacita a igreja, e então organicamente ela responde daquele jeito. É uma resposta. E aqui nós vamos ver o autor aos Hebreus. Eu digo que é Paulo, essa é a minha opinião, com base em muitos estudos, mas não precisa comprar a minha opinião, tá? Essa é a opinião de várias pessoas, não é só minha. Então faz a menor diferença se foi Paulo ou se não foi, porque continua sendo palavra de Deus, continua sendo inerrante, infalível e boa para nós. Mas eu acho que foi Paulo porque parece muito com as coisas que Paulo fala. Inclusive, muitas expressões que nós encontramos aqui são expressões literais que Paulo usa em outros momentos. E inclusive de uma tríade que nós vamos ver um pouco mais para frente, que ele fala de fé, esperança e amor. Paulo fala isso muito nas suas cartas, e aqui o autor de Hebreus também fala de fé, esperança e amor. Então penso que pode ter sido o apóstolo Paulo. Se não, não faz a menor diferença. E o texto começa aí em Hebreus capítulo 10, verso 19, versículo 19, dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vemos aqui um texto interessante, e eu gosto de fazer esse exercício. Note que o versículo 19 começa com portanto. E a gente geralmente não começa uma conversa com portanto, não é? Você encontra alguém na rua, faz tempo que você não vê aquela pessoa, e você olha para ele e fala, portanto, faz sentido nenhum, né? Porque portanto é uma conclusão. Portanto está dizendo, olha, com base em algo que eu já disse. E o grande problema é quando a gente tenta interpretar textos fora do seu contexto, e esquecer que tem coisas antes e tem coisas depois. Por isso que como igreja nós temos esse costume daquilo que é chamado de pregação expositiva, em que nós vamos texto por texto, e a gente lê um pouquinho de antes e um pouquinho de depois, né? Para que depois lá na sua casa você possa refazer esses passos e dizer, olha, não é que estava isso aqui mesmo? Olha, não tinha percebido que estava isso mesmo. Então é esse exercício. Aqui o autor está falando este portanto, com base em tudo aquilo que ele falou do capítulo 10, 18 para trás. Né? Que descoberta, que descoberta. O que ele falou antes disso tudo? O texto aqui é endereçado a um grupo de cristãos chamado de os Hebreus. Cristãos que são oriundos do judaísmo. Portanto, que conhecem muito bem essa ritualística judaica, todo esse processo de sacrifício, de sangue, de oferta. Tanto é que todo esse texto que nós lemos aqui fala muito disso. Vê versículo 19 em diante, olha, vários elementos, né? Fala de um lugar santíssimo, fala de, essa expressão é sangue, sangue de Jesus. Versículo 20 fala aí de um novo e vivo caminho. A palavra novo aqui, ela se refere a um sacrifício recém-feito. Um sacrifício em que o sangue ainda estava vermelho. Essa era a palavrinha que era usada, novo. Então, diante desse novo, esse sacrifício ali vivo, novo, inédito ali. Aí mais à frente ele fala sobre um tal de véu, fala de sacerdote sobre a casa de Deus. Tudo isso aqui faz parte desse diálogo
dessa ritualística judaica. E estes cristãos, agora cristãos, vieram do judaísmo, são convertidos do judaísmo. E o que eles ganharam com essa conversão? Eles foram afastados socialmente. Os maridos que se convertiam às suas esposas não, muitos eram deixados de lado. As esposas que se convertiam aos seus maridos não, também eram repudiadas. Aquele que fazia parte da sociedade judaica e se convertia era expulso da sociedade judaica, não podia entrar na sinagoga, não podia ter relação comercial com os demais judeus, ele era execrado da sociedade. E o que acontece é que estes cristãos saíram agora do seio do judaísmo, estão sofrendo todas essas hostilizações e estão pensando em voltar para trás. Inclusive, se você está com o texto aberto aí, não está no slide, mas se você quiser olhar aí, no capítulo 10 ainda, no versículo 32, o autor vai lembrar aqui um pouco desses sofrimentos que eles estavam enfrentando. Verso 32 diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui o autor está dizendo, lembra? Vocês já passaram por isso, vocês foram presos, vocês tiveram seus bens confiscados. Então esses estavam pensando em desistir, em voltar para o judaísmo. E aí o autor aos Hebreus vai fazer esta carta. E nos 10 primeiros capítulos, o autor está apontando para Jesus como superior a tudo aquilo que já havia passado. Ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior à lei de Moisés, que Jesus é superior ao próprio Moisés, que Jesus é superior a toda a ritualística judaica, que Jesus é superior aos sacerdotes e é superior ao sumo sacerdote, que Jesus é superior que o próprio sacrifício. Como quem diz, para onde é que vocês vão voltar? Se tudo isso era sombra que apontava para Jesus, para onde é que vocês vão voltar? E aí então, com base nisso tudo, agora o autor diz, portanto, é aí que começa esse portanto. Diz, portanto, irmãos, agora nós temos uma plena confiança. Pense comigo um pouco dessa ritualística judaica. Deus havia dado a sua lei ao povo, dizendo, olha, por meio dessa lei que nós vamos nos relacionar. Os grandes pactos, eles tinham contrapartidas. E Deus disse, eu vou ser o seu Deus, mas vocês vão ser meu povo. Eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou prosperar, eu vou fazer de vocês uma grande nação, vou fazer de vocês uma nação abençoada, mas também vocês têm que se submeter à minha lei, à minha vontade. Precisamos caminhar juntos. Não dá para você caminhar lá e eu caminhar aqui e achar que a gente vai ter um pacto. Não dá. Mas Deus diz a esse povo, mas vocês não vão cumprir a parte de vocês. Está aqui, ó, isso aqui é a expressão do meu caráter, mas vocês não vão fazer. Então, peraí, quando der errado, quando vocês não conseguirem, tem toda uma ordem sacerdotal, tem toda uma ritualística que vai cobrir os pecados de vocês. Olha que coisa boa, gente. Deus é tão bom que diz, eu vou fazer com vocês um pacto, mas vocês precisam se transformar nesse povo que se parece comigo, porque eu não quero me associar com qualquer um. Aí quando você olha para os 10 mandamentos, você vai ver exatamente essa dinâmica, né? De Deus falando com o povo, olha, eu sou o seu único Deus. Então, olha, quem é casado comigo não anda com a foto da ex na carteira. Então não faça para você imagens de outros deuses. Olha, eu sou o único Senhor. Então não tome o meu nome em vão, porque o seu nome é o meu nome, não carregue o meu nome em vão. Se o seu nome for para o SPC, o meu vai para o SPC também. Então não use o meu nome à toa. Cuidado, valorize meu nome. Olha, eu sei que você me ama, eu sei que você gosta de estar comigo, mas eu sei também que a rotina é tão complicada, então vamos estabelecer pelo menos um momento para a gente estar junto, pelo menos um dia da semana para a gente estar junto, para a gente se deleitar um no outro. Deus está falando isso com a sua noiva, com o seu povo. Olha, aquele que anda comigo tem um caráter, então ele não desonra seu pai e sua mãe, ele não pega o que é dos outros, ele não cobiça o que é dos outros, ele não levanta falso testemunho. Tudo isso são mostras do caráter de Deus que Deus está dizendo para o seu povo, olha, sejam assim, porque eu sou assim. Mas eu digo, mas vocês não vão dar conta, vocês não vão conseguir se manter nisso. Mas eu já tenho uma solução para isso. Quando vocês pecarem, levem um sacrifício, para que vocês não morram, porque o salário do pecado é a morte, mas levem alguém para morrer no lugar de vocês.
levem até o sacerdote. Esse sacerdote vai pegar esse sacrifício, esse animal vivo, vai sacrificar, vai derramar o sangue, e uma vez ao ano vai entrar lá no Santo dos Santos, tem ali a Arca da Aliança, ele vai espirrar o sangue ali, em cima da tampa do propiciatório. Era uma burocracia, era complicado. Eu gosto muito da ilustração que diz que quando o povo estava acampado, isso durante a sua saída do Egito rumo à Terra Prometida, que um moabita no alto de uma colina viu ali tudo o que estava acontecendo, o templo, o tabernáculo ali montado, e era muito lindo essa montagem. O povo saía quando a nuvem se levantava, quando a coluna de fogo se levantava, e onde ela parava, primeiro se montava o templo, o tabernáculo, e depois as tribos eram divididas. E é muito legal, se tivesse drone naquela época e tirasse uma foto, ia ver o formato de uma cruz, porque a disposição das tribos, a menor quantidade ficava no norte, uma maior no sul, e leste e oeste ficava quantidades iguais, praticamente iguais de pessoas. Isso a gente vê no livro de Números, essa beleza. Então, se tivesse um drone, levantasse, tirasse uma foto, ia mostrar a cruz, e no centro o templo. Então o povo montava ali, e aí tinha uma cortina grande, um pátio, ali se montava uma estrutura, com dois compartimentos, o lugar santo e o santíssimo lugar. E diz a história então que o moabita está olhando aquela suntuosidade, e vem então passando um judeu, e ele diz: eu quero muito entrar ali. E esse judeu diz: bom, se você é um judeu, você pode entrar ali no pátio. Ele diz: mas eu não sou um judeu, eu sou um moabita. Então você não pode entrar. O que eu tenho que fazer para poder entrar? Você tem que ser judeu, tem que nascer judeu. Aí ele diz: poxa, eu queria tanto nascer como um judeu para poder entrar ali. E lá dentro daquela casinha ali, eu vejo que tem os sacerdotes, eles vêm, eles lavam as mãos ali numa pia, e eles entram ali. O que tem ali? Não, ali é um compartimento separado. Na primeira parte tem ali um altar do incenso que simboliza a oração dos santos, tem a mesa da proposição com 12 pães que ali tem, um pouquinho de vinho, um pouquinho de óleo, e ali é o lugar onde os sacerdotes entram, e ele diz: poxa, eu queria tanto ser um judeu para poder entrar ali. Aí o judeu diz: mas não é bem assim. Não basta ser um judeu, você precisa nascer de uma tribo específica, da tribo de Levi, e não basta ser da tribo de Levi, tem que ser da descendência de Arão, você tem que ser um aronita, aí você pode ser um sacerdote e então entrar ali. E ele diz: poxa, eu queria tanto ser um judeu, nascer da tribo de Levi, nascer da família de Arão, para poder entrar ali. E o que mais? O que mais tem lá dentro? E o moabita diz: tem um segundo compartimento que é onde fica o máximo da presença de Deus, a Arca da Aliança. Ali está dentro daquela arca as tábuas dos 10 mandamentos, um pouco do maná que nós comemos no deserto, e também a vara de Arão, aquela que floresceu. E é ali que Deus mostra a sua graça. E aquele homem diz: poxa, eu queria tanto nascer como um judeu, da tribo de Levi, filho de Arão, para poder entrar nesse lugar. E aí o judeu diz: mas não é bem assim. Não basta ser um sacerdote, precisa ser um sumo sacerdote. E tem um só sumo sacerdote que pode entrar ali. E ele repete tudo de novo. E ele diz: eu queria tanto ser isso, para poder entrar ali 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, ficar o dia inteiro em pleno na presença de Deus. E o judeu diz: mas não é bem assim. O sumo sacerdote pode entrar ali uma vez por ano, e ficar alguns poucos minutos. E tem que estar purificado, porque se ele não estiver purificado, ele morre. E aquele moabita, sem dizer mais uma palavra, vai embora e diz: não existe solução para mim. Vê a burocracia. Quando o templo é instaurado em Israel, em Jerusalém, vemos um pouco também desse distanciamento. Havia também essa construção no meio, e em volta havia que era chamado de pátio dos sacerdotes. E quem podia estar ali era só os sacerdotes. Então, ninguém que não fosse sacerdote não podia estar ali. Depois, ao redor desse pátio, tinha um outro pátio, que era o pátio dos judeus, que era dividido em 2 partes. O pátio dos homens, e um pouco mais para trás, o pátio das mulheres. Fora disso, tinha uns degraus que se descia, tudo isso era no mesmo nível. Depois tinha uns degraus que se descia, uma mureta, e para fora era chamado de o pátio dos gentios. E ali os gentios podiam passar. Em descobertas mais recentes da arqueologia, encontraram 2 placas que ficavam ali nesse muro, dizendo que aquele que passasse estava entregando-se à própria sorte para morrer. Os judeus matavam mesmo. Inclusive quiseram matar Paulo, quando pensaram que ele tinha levado para dentro do templo um grego. Foi essa treta que rolou lá em Atos. Toda essa separação, o que o autor de Hebreus está dizendo? Gente, Jesus aboliu isso tudo.
Por meio do sacrifício de Jesus, agora nós podemos entrar com plena confiança diante da presença de Deus. Plena confiança. O sacerdote, isso acontece nesse período chamado de o silêncio escriturístico, que acontece entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali, eles desenvolvem ainda mais uma coisa, eles amarram no pé do sacerdote, do sumo sacerdote, uma corda, para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele tinha vários sininhos na orla do seu vestido, enquanto ele estava lá se mexendo, estava fazendo barulho. Se parasse o barulho, eles chamavam 1, 2, 3 vezes, pode puxar, que morreu o indivíduo lá que estava em pecado. Imagina que confiança que o indivíduo entrava na presença de Deus, morrendo de medo. Será que eu esqueci alguma coisa? Será que tem algum pecado que eu esqueci? Eu não quero morrer, tem misericórdia de mim. E aqui o autor está dizendo, nós podemos entrar diante da presença de Deus com confiança, sem medo, sem estresse. Temos plena confiança em entrar nesse lugar santíssimo, e aí agora a gente desconstrói toda a ritualística. Pelo lugar santíssimo, agora não pelo sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus, esse sangue de Jesus que é um novo e vivo caminho, esse sangue de Jesus que é esse sacrifício sempre diante da face de Deus, que Ele abriu neste véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, através do rasgar do seu corpo, e Ele não é só um grande sacerdote, como Ele é o maior de todos os sacrifícios. Essa é a graça, essa é a mesa que nós celebramos, é nos lembrarmos de que tudo isso era para nós achegarmos a Deus. Hoje nós vivemos num tempo que não dá para entender o Novo Testamento se a gente não olhar para o Antigo. A graça fica barata demais, quando nós nos esquecemos daquilo que havia no lugar, que era o peso do nosso pecado. Essa ritualística era para apontar a nossa inadequação diante da presença de Deus, era para separar mesmo, para dizer, olha, um povo que não é santo não pode se achegar próximo de Deus, portanto vocês devem ser santos, mas se não forem santos, eu vou chamar alguns para que façam algo em favor de vocês, e dentro desses alguns eu vou chamar um para que faça algo em favor de vocês, tudo isso apontando para Cristo. É Cristo quem abre o acesso para nós, porque nós não podemos entrar sozinhos, e Jesus é o próprio acesso a Deus. Esse é o Evangelho, é isso que nós celebramos com o pão, com o cálice, o novo caminho aberto por Jesus. Jean, mas o que isso tem a ver com comunhão? Tem tudo a ver com comunhão, porque afinal essa é a obra de Jesus, mas essa obra cobra de nós uma resposta, somos chamados a responder, mas não uma cobrança moral, é uma cobrança essencial, é isso que nós somos agora. E agora o autor de Hebreus vai dizer no versículo 22, assim, então, portanto, Jesus é tudo isso para nós, Ele abriu esse caminho, então, ou assim, Ele agora nos dá 3 imperativos, ou 3 respostas. No versículo 22, ele fala de uma resposta, falando aí, aproximemo-nos, pois lá no versículo 23, desculpe, ele fala, apeguemo-nos, e no verso 24 ele diz, e consideremos-nos. Fala de 3 respostas, em 3 níveis. O primeiro no nível para com Deus, o segundo no nível para conosco, e o terceiro no nível para com o outro. 3 respostas, 3 imperativos. Ele diz em primeiro lugar, assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. A primeira resposta diante do reconhecimento dessa graça é, aproxime-se. Uma vez que o caminho está aberto, aproxime-se. Uma vez que o convite está feito, que já não existem mais barreiras, que já não existem mais intermediários, aproveita, nada de braçada, aproxime-se. E esses verbos aqui que eu citei, eles estão num tempo no grego que fala de uma ação contínua. Não é algo que você vai fazer uma vez só, e pronto, me aproximei. A ideia é, vá se aproximando. Porque proximidade com Deus é uma caminhada. Relacionamento com Deus não acontece do dia para a noite e nunca vai terminar. Nem aqui, nem na eternidade. Glória a Deus por isso. Mesmo na eternidade, vamos continuar conhecendo a Deus. Vamos continuar vendo o caráter de Deus, mais aspectos de Deus que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos por toda a eternidade. Porque se chegássemos um dia em que nós disséssemos, pronto, já conheci tudo de Deus, Deus não seria mais Deus.
Vamos continuar conhecendo a Deus. Então essa aproximação, ela é contínua. Ela acontece dia após dia. Ele diz então, aproxime-se, entre por Ele. Esse processo acontece na nossa caminhada, mas só acontece com intenção. Não acontece por acaso. Diferente do nosso crescimento fisiológico, que acontece enquanto a gente está dormindo, nosso relacionamento com Deus acontece enquanto nós estamos buscando conhecê-lo, enquanto nós estamos buscando conhecer a sua palavra, enquanto nós estamos falando com Ele, enquanto nós estamos em unidade com o seu povo, aprendendo uns com os outros, vamos crescendo nesse relacionamento. A nossa maior prioridade, queridos, no nosso caminhar com Deus, nosso maior desejo nesse nosso caminhar com Deus deveria ser em continuar a caminhar com Deus, continuar a conhecer a Deus. E aqui ele faz alguns apontamentos de como nos aproximarmos a Deus. Ele diz, primeiro com um coração sincero, depois com uma plena convicção de fé, depois ele fala com os corações aspergidos e os corpos lavados. A ideia aqui, em primeiro lugar, esse coração sincero aproxime-se a Deus de maneira honesta, com seu coração honesto, sem falsidade, sem discursos que parecem uma coisa, mas querem dizer outra. E ao longo da minha caminhada pastoral, eu já não sei nem como contar quantas vezes, muitas e muitas foram as vezes em que eu via um indivíduo ou uma indivídua dizendo assim, pastor, agora vai, agora eu vou ter um relacionamento profundo com Deus, agora eu vou orar mais, agora eu vou ler mais as Escrituras, agora eu vou participar mais da igreja. E toda vez que eu ouço esse discurso eu fico pensando, o que será que essa pessoa quer? Mas por que você quer fazer isso? Não, porque eu sei que eu preciso de Deus, sem Deus a vida não faz sentido. Tem os negócios que eu preciso que Deus faça, mas não é por isso que eu estou me aproximando dele. Se ele fizer, ótimo, mas se ele não fizer, eu vou continuar firme. Vai nada. E eu já vi vários e vários e vários casos de uma espiritualidade fingida, de uma espiritualidade que não é honesta, de um coração que não é sincero, de um coração que não está dizendo, Senhor, eu estou chegando diante de Ti porque eu quero que o Senhor resolva aquilo lá, e se aquilo não se resolver do meu jeito, eu caio fora, ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. O autor está dizendo, aproxime-se de Deus, mas direito, com um coração sincero. Há muitas especulações sobre essa palavra sincero, que vem de sincera, né? Alguns vão dizer que algumas estátuas, quando se quebravam, eram coladas com cera, e aí era feita ali uma maquiagem nela, e elas eram vendidas, mas aquelas que eram íntegras, quando alguém vinha e perguntava, essa aqui ela é sincera ou é com cera? Não, essa é sincera, essa aqui é inteirinha, ela é bem trabalhada, ela era muito mais cara. Alguns vão dizer que isso era para vasos quebrados e tal, mas em tudo isso a ideia é algo que seja inteiro, algo que seja íntegro, algo que não tenha maquiagem, algo que não tenha disfarce. E o autor está dizendo, aproxime-se de Deus com esse coração sincero, não com um coração hipócrita, mas de plena convicção de fé, certeza, plena certeza de fé. Aproxime-se de Deus não baseado nos seus sentimentos, não baseado nas suas emoções, embora a fé também possa tocar as nossas emoções, não confie no seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, ele é muito ardiloso, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes nós dizemos, eu não sinto que Deus está comigo, mas Ele está, quer você sinta, quer não. Eu não sinto que Deus está ouvindo a minha oração, mas se você está orando ao Senhor, Ele está te ouvindo. Não importa se você sente ou se não sente. Eu não sinto que Deus está neste lugar. Bom, Ele disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Se você sente ou não sente, isso não faz a menor diferença. Mas vivemos um tempo em que a espiritualidade é muito emocional, é muito do arrepio. Se os acordes da canção me fazem arrepiar, falo, olha só que ministério de louvor ungido. Eu chorei muito na hora do louvor, foi muita unção. Se você for no show do Luan Santana, você vai ver muita gente chorando do mesmo jeito. Veja, a fé também afeta os nossos afetos. Melhor seria que pudéssemos de fato fazer aquilo que Jesus disse, amar a Deus com tudo, com o nosso coração, com a nossa mente, com tudo. Mas cuidado com os sentimentos. Há muitas pessoas que baseiam seu relacionamento com Deus nos seus sentimentos enganosos.
O autor está dizendo, entre com plena convicção de fé, confiado na palavra. Agora diz dos corações aspergidos, dos corpos lavados. Isso aqui são duas linguagens ritualísticas sobre purificação, lavagem. Ele diz, lave o coração e lave o corpo. Lave-se por dentro e lave-se por fora. Lave a sua consciência, ele diz, para nos purificar de uma consciência culpada, ou seja, aquilo que Deus te perdoou, Ele te perdoou. Se Deus já te perdoou, se Deus já te libertou, não fique trazendo à memória mais e mais desgraças do passado, lembrando das dores, dos sofrimentos do passado. Deus já te lavou, Deus já te perdoou. Rompa isso, confesse diante do Senhor e diga, Senhor, eu não quero que isso doa mais, porque eu sei que o Senhor está me curando, eu sei que o Senhor cura a minha mente, o meu coração, eu não quero mais ficar carregando isso. Alguns olham para o seu passado e dizem, Deus não pode perdoar um homem como esse, uma mulher como essa, Deus nunca vai me perdoar. Aqui o autor está dizendo, lave o seu coração, limpe, aspergido pelo sangue de Jesus. O que lava é o sangue, não são as suas obras. Um grande compositor cristão chamado John Newton, não sei quem conhece, tem a música composta mais conhecida da história da cristandade, que é cantada de maneira muito bela pelos nossos irmãos africanos, que diz, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ele diz, maravilhosa graça, que salvou um pecador, não seria a melhor palavra, uma droga assim como eu, uma coisa assim como eu. E John Newton foi um comerciante de escravos, comprava e vendia escravos. Em um momento ele entendeu a graça, ele se arrependeu e começou a batalhar pela libertação destes escravos. E no final da sua vida ele diz, eu tenho só duas certezas, eu sou um grande pecador, e a segunda certeza é que Jesus é um grande Salvador. Os nossos pecados passados, Cristo lava, Cristo transforma. Se de fato nos entregamos ao Senhor e vivemos em novidade de vida, como reconhecimento de que os nossos caminhos anteriores eram de fato errados, o Senhor nos limpa. E o autor diz, lave o coração por dentro, mas lave também por fora. Lave o corpo também por fora. Fora são as práticas. Ah não, Deus mudou meu coração, mas eu continuo igualzinho do lado de fora. Não, lave também o corpo. Lave o interior, mas lave também o exterior. Se o seu coração mudou, as suas ações vão mudar. Não é porque alguém faz algo certo do lado de fora que está certo do lado de dentro. Mas é necessário que alguém que está certo do lado de dentro esteja certo do lado de fora. Não dá. Nem todo o que parece é, mas todo o que é, parece. Anota aí, depois põe lá no Twitter e me marca. Nem todo que parece é, mas todo aquele que é, parece. Então aqui ele fala, lave-se por dentro, mas também lave-se por fora. Alguns comentaristas vão inclusive atribuir isso aqui ao próprio batismo, essa lavagem que é a exteriorização da salvação interna. Então a primeira coisa é, aproxime-se de Deus. A segunda tem a ver com a gente mesmo. A primeira tem a ver com Deus, a segunda tem a ver com a gente. Ele diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A segunda ação, a segunda resposta diante dessa graça que nós reconhecemos é nos apegarmos a essa fé e a essa esperança. A esperança aqui, ela não é só, tomara que aconteça. Esperança cristã é aquela que espera o tempo porque confia na palavra. É aquela que espera o desenrolar cronológico de uma promessa verdadeira. É a certeza esperante, por assim dizer. Diz que o grande pregador, isso está nos seus escritos, um homem chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz que essa expressão, apegue-se com firmeza, deveria estar na capa de todas as Bíblias. E eu concordo com Spurgeon. O autor aqui repete essa mesma expressão mais outras 4 vezes ao longo dessa carta, porque ele queria mesmo que as pessoas entendessem, apegue-se com firmeza a essa esperança, apegue-se com firmeza a essa esperança. Por que nós precisamos repetir? Porque a gente esquece. Não é verdade? Precisamos repetir. Conta a história também que um grande comentarista chamado Moody, você conhece o Moody, um grande comentarista bíblico, que em uma das igrejas da qual ele estava à frente,
Na primeira semana ele pregou um sermão, na segunda ele pregou o mesmo sermão, na terceira ele pregou o mesmo sermão, na quarta semana ele pregou o mesmo sermão, e alguém chegou diante dele e falou assim: quando é que você vai mudar o sermão? Ele disse: quando vocês começarem a viver o que eu estou pregando. Precisava disso, mude. Nós precisamos ficar nos lembrando de coisas. É por isso que nós vemos assuntos que são repetidos nas Escrituras. E aqui o autor diz: apegue-se com firmeza a essa esperança que nós professamos. Não deixe as situações tirarem a sua fé, não deixe as dificuldades te fazer retroceder, apegue-se com firmeza a essa esperança, a esperança de que aquele que prometeu, como diz o texto, Ele é fiel. O cumprimento das promessas de Deus está alicerçado no próprio caráter de Deus. Ele disse que enxugaria do nosso rosto toda lágrima, Ele o fará. A gente às vezes não sabe como, às vezes não sabemos quando, vemos situações e não sabemos porquê, e é nessa hora que muita gente retrocede da fé e desiste da fé, e o autor está dizendo: apegue-se com firmeza, porque aquele que prometeu é fiel. Então veja, no versículo 22, ele fala de se aproximar de Deus. No segundo ele fala sobre nós agora nos apegarmos a essa esperança, então uma relação conosco mesmo. E por último ele fala no versículo 24, da nossa relação com o outro. A terceira resposta diante da graça é: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Essa é a terceira resposta diante do Evangelho. Mas não é ou uma ou outra, são as três. Porque o entendimento do Evangelho provoca em nós uma relação diferente com Deus, uma relação diferente conosco e uma relação diferente com o outro. Ele diz: consideremos uns aos outros. A ideia de considerar aqui, essa palavra considerar, significa de pensar deliberadamente a respeito do outro. De maneira intencional, colocar o outro nos meus pensamentos. É aquele que se ocupa previamente do outro. Ele diz: consideremos, olha aí a expressão, uns aos outros. Das 60 vezes que nós vemos essa expressão no Novo Testamento, essa aqui é uma delas. Consideremos uns aos outros. Para quê? Verso 24, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Para nos incentivarmos. Eu gosto de falar do significado das palavras, como é que elas estão no original, porque as palavras para nós vão perdendo significado ao longo do tempo, vão sendo ressignificadas. Por exemplo, antigamente você falava que alguma coisa era sinistro, pensava que era algo ruim, né? Hoje os jovens chamam de sinistro algo que é legal. Nossa, sinistro, ressignificar a palavra, ela não significa aquilo, agora ganhou esse significado. E ao longo do tempo as palavras vão perdendo o seu sentido. Então é bom nós voltarmos lá para as palavras, o que elas significavam no seu original. E essa palavra aqui, incentivarmos, ela geralmente é traduzida de maneira negativa. Porque ela fala aqui de provocar. Irritar seria a tradução mais recorrente dessa palavra. Irritemos uns aos outros, seria essa palavra. Lá em Atos capítulo 15, quando estava Paulo e Barnabé, talvez você se lembre dessa história, eles iam voltar para o campo missionário, e aí Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo falou: não, ele já abandonou a gente no meio da caminhada, e não quero que João Marcos vá, e diz o texto lá, que eles tiveram uma discussão, um desentendimento. A palavra lá, desentendimento, é essa palavra aqui, incentivar. Se espizinharam ali, se irritaram. E aqui o texto está dizendo de maneira bem clara, que nós devemos estar juntos e considerarmos o outro para irritar o outro. Mas é um irritar gospel, tá? Irritar para quê? Irritarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. É ficar no pé um do outro para o amor e para as boas obras. Ah, aquela minha irmã não veio no culto na última semana, eu vou ligar para ela a semana inteira, e eu quero ver se domingo ela não vai estar. Irritar ao amor e às boas obras. Muitas vezes nós vemos a expressão admoestar, né? Muitos pensam que admoestar é brigar, mas admoestar é colocar o outro de pé, com aquilo que é necessário para o outro. E às vezes o que o outro precisa para ficar de pé é dizer: olha, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você, eu vou te abraçar, nós vamos orar junto, você vai passar por isso. Às vezes para o outro ficar de pé a gente precisa disso, de falar para ele: vai dar tudo certo. Mas às vezes para colocar o outro de pé a gente tem que colocar o dedo no nariz dele e dizer: toma vergonha nessa cara e muda de vida, levanta. Isso não é postura de crente. Isso irrita, será? Colocar o outro de pé, ao amor e às boas obras. Mas isso só acontece na dinâmica da família.
Se vier alguém que não tem intimidade com você e põe o dedo na sua cara, muito provavelmente vai sair com a marca de 5 dedos na fuça. Mas as pessoas que nós amamos, pode ser até que na hora a gente não ouça, por causa do maldito orgulho. Ah, quem é você para dizer isso? Você me conhece, você sabe quem eu sou, sabe que eu quero o seu bem. Sabe, aquele irritar, mas irritar com amor. Já vi muitas reportagens, provavelmente você também, de a polícia pega ali um bandidinho e de repente está a mãe lá e dá-lhe bufetada. Para com isso, menino, para com isso. Mas por que ela está fazendo isso? Porque ela odeia? Muito pelo contrário, porque ela ama. Ela quer a vida. E às vezes o incentivo que nós precisamos é alguém dizendo, você está errado. E se você continuar caminhando por esse caminho, você vai se lascar. E vai destruir muita gente com você. E o autor está dizendo, a resposta ao reconhecimento da graça de Cristo é irritar os outros. Mas irritar ao amor. Irritar para as boas obras. Irritar a prática. São 3 respostas. E eu quero te fazer uma pergunta. Onde você acha que isso acontece de maneira mais plena? Onde você acha que isso acontece de maneira mais plena? Esse aproxime-se, esse apeguemos-nos e esse consideremos uns aos outros. Onde você acha que isso acontece de maneira mais comum? Vou te dar um spoiler, está aí no versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. E você acha que esse negócio de deixar de se reunir como igreja é coisa nova? Está aqui o autor 2000 anos atrás falando, gente, não vamos deixar a igreja. Não vamos deixar a comunhão com os irmãos. Não deixemos de nos reunirmos, ou não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o autor está dizendo, olha, assim vocês vão se aproximar de Deus, assim vocês vão se apegar mais à esperança, assim vocês vão se incentivar mais. Porque se é difícil fazer isso comunitariamente, imagina fazer isso sozinho. Nós até podemos encontrar gente que a gente vai dizer, olha, isso precisa mudar na sua vida, mas muito dificilmente nós vamos olhar para nós e dizer, isso precisa mudar na minha vida. Tem certas coisas que só os outros vão nos dizer, porque só os outros estão enxergando. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, eu não sei o que está errado na minha vida. Se você quiser eu conto. Porque está envolto na situação, está envolto nas circunstâncias e não consegue enxergar. Basta alguém que está uns 2 passinhos para cá dizer, eu acho que o problema é esse aqui, viu? Você já tentou fazer assim? Ah, é verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Às vezes desata um nó que está ali há anos, e só bastou alguém que estava 2 passinhos para cá dizer, eu acho que o problema está bem aí, ó. O texto diz, não nos deixemos de nos reunir como igreja. A palavra igreja, eclésia, ou eclesia, se torna apropriada pelos cristãos. Os cristãos começam a chamar o seu ajuntamento de eclésia, mas ela não é uma palavra cristã. Ela começa nas reuniões dos filósofos, nas reuniões dos partidos políticos da época. Eclésia era a assembleia. Uma assembleia era chamada de eclésia. Mas veja, não uma assembleia que era feita de maneira qualquer, improvisada. Não, a eclésia era algo que tinha protocolo, que tinha começo, que tinha fim, que tinha um ritual, uma liturgia. Olha, agora você fala, agora você fala, agora você fala. E os cristãos passam a chamar a sua reunião de eclésia. O texto que nós estamos aqui, que diz, não deixemos de nos reunir como igreja, não usa a palavra eclésia. Talvez na sua Bíblia, inclusive, esteja, não deixemos de congregar. A palavra ali é a palavra epsinagogue, que vem de não deixe de estar na sinagoga. Veja, é um texto que falava para pessoas que eram de um background judaico, dizendo, olha, não deixe de organizadamente estar com os irmãos. Então é nesta reunião, é neste lugar, onde nós vamos orar juntos, onde nós vamos comungar juntos. É nessa comunidade dos santos, que acontece também fora das 4 paredes, mas que acontece também nas 4 paredes, em que nós somos instruídos, somos orientados,
em que nós conhecemos mais a Deus, e à medida que conhecemos a Deus, nos aproximamos mais de Deus. Não dá para se aproximar de quem a gente não conhece. A aproximação verdadeira e intimidade verdadeira fala de conhecer o outro. Há muita gente aí afora que diz: eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Mas qual é o Deus que você ama? Não, Deus é um só. Sim, Deus é um só. A grande questão é se você está chegando perto desse Deus. Digamos aí, os irmãos conhecem o Martim. Martim está aqui, dá um tchauzinho, Martim. Martim está aqui. E eu digo: eu gosto muito do Martim. Gosto muito. Você conhece o Martim? Conheço o Martim. Martim é o esposo da Selma, né? Sim. Da Igreja Batista Nacional de Londrina, né? Isso. Um baixinho, gordinho, né? Loirinho, cabelo aqui. Professor de matemática. Joga futebol todas as terças-feiras à noite. Peraí. Não é esse Martim. Não é porque eu sei algumas coisas do caráter dele que eu de fato o conheço e tenho com ele um relacionamento. E há muitas pessoas que dizem: eu amo a Deus. Quem é Deus? E fazem uma característica, uma caricatura, até o Mateus falou Deus, fazem uma caricatura de quem é Deus, de acordo com as suas próprias concepções e não de acordo com a revelação da Escritura, e não percebem que estão adorando a um ídolo, e não a Deus. Só podemos adorar aquele que nós conhecemos, só podemos conhecê-lo quando nós nos aproximamos dele. E a comunidade da fé, a igreja reunida, é esse lugar onde nós nos aproximamos de Deus, onde nós nos aproximamos uns dos outros. Queridos, embora há muito valor e há muita necessidade da nossa devoção privada, nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus de maneira completa sem os nossos irmãos. Nós não vamos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos sem os nossos irmãos. Porque há momentos que nós estamos destruídos, derrubados, e nós precisamos de alguém dizendo: eu estou com você, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, estou aqui para te dar um ombro. Nós somos chamados a considerarmos uns aos outros. Isso acontece também na medida em que servimos uns aos outros na comunidade da fé. Por isso o autor diz de maneira muito clara: não deixemos de nos reunir como igreja. Esse é o costume de alguns. Mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? A vinda do Senhor. E a cada dia mais nós estamos próximos da vinda do Senhor. Então, para nós aplicarmos, primeiro, aproxime-se de Deus. O caminho está aberto. Achegue-se ao Senhor pelos meios de graça, pela oração, pela leitura das Escrituras, pela comunidade da fé. Seja intencional nessa sua caminhada. Você não vai se aproximar de Deus por acidente. Você precisa dizer: eu quero me aproximar de Deus, e tomar os passos práticos para isso. Em segundo lugar, apegue-se com firmeza. Mantenha-se aí vigilante a qualquer indício de esfriamento e desmotivação na sua vida. Quando você perceber: eu estou me esfriando, eu não estou crendo mais, eu não quero mais estar com os irmãos, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais estudar. Quando você perceber que o seu coração está descambando para isso, peça ajuda. Novamente se aproxime dos meios de graça, volte à oração, volte às Escrituras, mas se você vê que não está resolvendo, peça ajuda. Apegue-se com firmeza a essa esperança que nós professamos, principalmente nos dias difíceis, e sobretudo dentro da nossa temática. Não deixe de congregar. Não se abstenha daquilo que é tão necessário no crescimento espiritual de cada um de nós. O culto público nutre a nossa fé. O culto público nos aproxima de Deus. Esse culto público é útil para nos encorajar e também para nos colocar em serviço aos outros. É no culto público que nós vemos nossos irmãos e nos alegramos com a alegria deles. E que talvez você entre por aquela porta cabisbaixo, triste, mas você olha ao redor e vê uma igreja que canta, que diz que é grata ao Senhor, e diz: agradeço por me libertar e salvar, e o seu coração que estava xoxo, ruinzinho, você olha ao redor e fala assim: há um povo ao meu redor que passa pelas mesmas dificuldades que eu passo, mas que encontra forças para glorificar. Eu também encontrarei forças para glorificar. Busque ao Senhor, e no culto público se entregue à comunidade, se desarme, se doe, de maneira ativa, receba, de maneira ativa, compartilhe. Vou dizer o que eu disse no finalzinho da última pregação: você pode simplesmente estar aqui, mas você pode pertencer a essa comunidade, e isso é diferente. Nós podemos estar aqui de maneira coletiva, ou podemos estar de maneira comunitária.
entregue-se. No ato da adoração, entregue-se. Na hora de ouvir a palavra, faça a oração para você, dizendo: Senhor, que eu entenda e que eu aplique a tua palavra ao meu coração. No final, quando você tem um copinho de café na mão lá no fundo, entregue-se, se doe. Pergunte o nome da pessoa, diga o seu nome, peça oração e ore pelos outros. Que o Senhor nos dê a cada dia mais a consciência da importância da comunidade, porque a comunhão e o culto público é uma resposta ao entendimento da graça que nos alcançou. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé.